Bom, eu sou Michael Piobello, aluno da Faculdade de Engenharia Elétrica da Uniub, e eu vou estar apresentando aqui para vocês o meu projeto integrado 2, o FilterMonk. Tá? Aqui o início, né, do projeto que a gente desenvolveu no Arduino, tá? O código-fonte, né, que vai fazer o influenciador funcionar. Explicar um pouco para vocês como que foi feito aqui. Nas linhas 5 a 7, né, foi feita a declaração das bibliotecas, inclusive do display. Tá? Linha 5 a 7, a declaração da biblioteca da memória EPROM, Liquid Crystal e UI. Aqui a declaração dos endereços no display, né, os pinos, das linhas 11 a 24, que essa aqui é a declaração das botoeiras, pinos para as válvulas, declaração do pino de pressão limite e estado manual automático. Tá? Botoeira para teste, botoeira de reset, os pinos das válvulas, né, das válvulas 1 a 8, o pino 13, que é o pino de pressão limite, o pino de estado automático, o pino de estado manual. Tá? Aqui o contador RA, 35.000, né, é a declaração da variável contador, que é a soma dos algarismos do meu RA. O tom, que é o temporizador ON, né, a declaração do tempo que cada válvula permanece em operação no modo automático, que é 2 segundos. E o TOF, né, que é a declaração do tempo que cada válvula permanece desligada, que é 5 segundos. Da linha 29 à linha 41, a linha 49, desculpa, é a declaração das variáveis que são utilizadas na lógica do projeto. Tá? É o SelectVal, LigOn, SigVal, o travamento, contador, memória EPROM, pressão, SEC, reset ciclo, val alto, SigVal alto, alto manual, abrir manual, select manual, on manual e pot A2. Aqui o tempo, né, que foi utilizado em milhas, né, declaração da variável tempo para descrever e registrar de forma assíncrona a interrupção do tempo por meio da função milhas. E é da mesma forma, como milhas também, o tempo auxiliar, que vai descrever e registrar de forma assíncrona a interrupção do tempo por meio da função milhas. Linha 51 a linha 67. Tá? É a declaração dos pinos de entrada por input, que serão as botoeiras, né? Botoeira de selecionar automático manual, botoeira de input do teste, reset, manual alto, declaração dos pinos de saída, que são das válvulas, os outputs das válvulas, declaração do pino para o LED pressão limite, que é o LED vermelho, output para esse LED, o pino para estado automático e a declaração do pino A3, que é um output. As linhas 69 a 74, tá? As funções do display init, que é utilizada para inicializar a função do display. Tá? São os códigos que você precisa iniciar para que o display funcione da maneira correta. Tá? Da linha 76 à linha 109, né, é a tela de bem-vindo, né, que foi solicitado no projeto integrado, que vai aparecer, né, a instituição, que é a Uniub, qual o projeto integrado que é, o projeto integrado 2, o curso, né, de engenharia elétrica, o nome do aluno, o RA do aluno, né, aqui o nome do projeto, que é sequenciador elétrico de limpeza, FilterMonk. Tá? E por fim, seja bem-vindo. Das linhas 111 a 113, temos a declaração da função leitura de memória EPROM, para ler quantos ciclos estão armazenados na memória do Arduino e jogar essa memória para a variável contador. Foi solicitado que o sistema contabilize, realize a contagem dos ciclos e grave na memória EPROM, para que se o Arduino for desligado, e quando ele for ligado novamente, ele continue contando do último ciclo que ele parou. Tá? Isso foi uma solicitação do projeto. Das linhas 115 a 130, temos a invocação da função displayUnit, a função pin e out, que são a declaração dos pinos, e o disparo do bip por 2 segundos. Na linha 129, temos a leitura dos números de ciclos, né, para então entrar no modo de operação do dispositivo.
né? Aqui ele vai ler, vai fazer a leitura de se tem algum... Se tem, não. Qual a contagem que parou da última vez que está gravado nela para continuar. Tá? Na linha 132, temos a função que representa a leitura do visor. Nessa leitura, vamos ler o número de ciclo e colocar à frente da palavra ciclo. Né? Vamos saber que no display vai estar apresentando em qual ciclo estamos no sequenciador de limpeza aí do filtro Manga. A linha 151, começamos a função de leitura do modo automático. Nesse filtro, né, teremos dois modos de operação, o modo automático e o modo manual. Aqui a gente começa a entrar no modo automático. Né? Se realizei o detalhamento aqui das linhas do código para facilitar o entendimento. Se a variável sec for igual a 0, se a variável val for igual a 0, vamos registrar o tempo por meio da função millis e entrar em modo de execução automático para a válvula 1. Eu já entro no laço de baixo. Se a variável tempo, opvalue, mais tempo for maior que 0, e se a variável sigvalAlto for igual a 0, então a saída digital para a válvula 1 será nível lógico alto, então a válvula vai estar ligada. E iremos sinalizar a variável sigvalAlto com o valor de 1. Registrar o tempo aux millis mais tom, que é o tempo da válvula 1, que é 2 segundos. Se o tempo for maior que o tempo auxiliar, e se a variável sigval for igual a 1, então vamos desligar a válvula 1, né, passar ela para low, e atualizar o valor do sigvalAlto, que estava em 1, para 2. Vamos somar o tempo auxiliar à função millis, mais o T-off, que é de 5 segundos, que é o tempo que a válvula fica desligada. Da mesma forma que foi feito aqui, né, na válvula 1, a sequência é idêntica para todas as válvulas até a válvula 8, né, utilizando as variáveis atualizando, né, a variável apenas sigvalAlto. Então ela vai atualizar para 3, né, vai passar para 2 para ligar a válvula 2, vai passar para 3, vai passar para 4 e assim por diante, tá, até chegar à válvula 8. Quando chegar na válvula 8, que é um comportamento diferente, já está aqui. Em 291, temos a lógica da válvula 8, que é a lógica ao chegar à válvula 8. Tá? O sigvalAlto vai estar em 16. Aqui vamos resetar a variável sigvalAlto, vamos resetar o ciclo, resetar a variável tempo auxiliar e vamos incrementar uma variável no contador, uma unidade na variável contador, que vai descrever o número de ciclo. Após o incremento, é escrito o valor contido na variável na memória do Arduino. Tá? O que acontece? Aqui, ele, quando chegar na válvula 8, ele vai resetar os ciclos, vai incrementar uma unidade no contador, que é o que está contando os ciclos, vai contar o tempo do meu RA e vai retornar para a válvula 1. Processo na função automática. Na função manual, que começamos a declarar aqui, se a variável selecionar AM, né, que é automático manual, for diferente de 0, se a variável sigvalAlto for igual a 0, aí vamos posicionar a variável sigval em 1, né, e vamos incrementar o selectVal em uma unidade. E se o selectVal for maior do que 8, vamos zerar a variável do laço condicional selectVal. Se a variável select for igual a 0, entramos no laço condicional e escrevemos no display a palavra todas, indicando que todas as válvulas estão selecionadas. Então, assim que eu mudar para manual, né, ele vai me apresentar no display vai mostrar todas, a palavra todas. Por quê? Ele quer dizer que todas as válvulas podem ser acionadas no modo manual, só que não tem nenhuma selecionada ainda. Então, todas estão selecionadas. Então, eu não consigo ligar porque todas estão selecionadas. Tá? Se a variável teste for diferente de 0 e se a variável onManual for igual a 0, vamos atualizar a variável onManual com valor 1 e incrementar a função ligOn, uma unidade. Se ligOn for maior que 2, então atualizamos ele para 1.
tá? Agora vamos entrar no modo de operação da válvula 1 de forma manual, tá? Se o botão Select Valve for igual a 1, a variável Select manual válvula será igual a 1. Iremos atualizar o display, então, com o valor de 1, indicando que a válvula 1 está selecionada, né? Então, nesse ponto, eu vou desligar todas as outras válvulas, exceto a válvula 1, que é a que está selecionada no display. Se a variável LigOn for igual a 1, e se a variável Select manual válvula for igual a 1, então iremos passar a válvula 1 para nível lógico alto. Então, essa é a sequência para poder ligar a válvula 1. LigOn. Se a variável LigOn for igual a 2, então iremos desligar a válvula 1. Então, aqui ó, já entrei na válvula 2. Tá? Então, o procedimento é igual para todas, né? Tanto na forma manual. Iremos utilizar o Select para poder selecionar qual válvula queremos ligar da forma manual. Eu posso pular da 1 para 6, se eu quiser, da forma manual. Tá? Então, o código se repete, né, para todas as válvulas da forma manual. Aqui, a pressão, né? Aqui nós declaramos que temos uma leitura de pressão, que esse cara aqui vai ser um potenciômetro, que vai estar ligado numa entrada de pressão, como se fosse um transdutor de pressão, e a gente vai utilizar um potenciômetro para variar essa pressão aí. O valor da pressão ele vai aparecer na frente da letra P, no LED, tá? No display. Então, vamos ter essa leitura de pressão aí. Se a pressão lida, né, for menor que 300, então nós vamos acender o LED da saída, maior que 300. Vamos acender o LED de saída, que é o LED de pressão limite, que é o LED vermelho. Vamos colocar em nível lógico alto e colocar a variável travamento em 1. Né? O sistema vai travar, vai impedir que seja continuado o processo, porque ele está com um LED de limite de pressão acionado. Se a pressão for menor que 300, a condição normal de operação, então esse LED será desligado e a gente passa a válvula de travamento para 0, liberando a lógica para rodar. Linha 641, a função loop principal, né, que é executar o loop até que o Arduino seja desligado. Queremos chamar a função load visor, chamar a função leitura de pressão. Entrando em modo automático, verificamos se a variável está em automático. Verificamos se a variável travamento está em 0, né, que é o que eu falei agora acima. Invocamos a função automático, que vai estar na seleção de modo automático. Acendemos um LED dizendo que está operando em modo automático. Vou mostrar para vocês esse LED funcionando, né? Então, atualizamos a variável estado alto para 1. Quer dizer que eu estou funcionando no estado automático. Vou colocar aqui também no display uma mensagem em modo alto, tá? Que vai aparecer no display em modo alto quando estiver no modo automático e quando estiver no modo manual. Se a leitura do botão reset for diferente de 0, então entrando no laço condicional para verificar a variável resetar ciclo é igual a 0. Tá? É um botão que é utilizado para resetar o ciclo. Se a função se contador for igual a 0, vamos resetar a variável contador. Fazer isso tudo, tá? Vamos fazer isso tudo aqui. Resetar a variável contador, resetar o ciclo para 1 e o sigval alto para 0 e desligar todas as válvulas, tá? E vamos escrever na memória o número de ciclos agora resetados. Tá? O modo manual. Se a leitura da variável manual alto for diferente de 0, se manual alto for igual a 1, então todas as válvulas serão colocadas em nível lógico baixo. Tá? Também iremos colocar a variável estado alto para nível lógico baixo. Tá? Então aqui quando está em manual, ele vê se é igual a 1, desliga todas as válvulas e altera a variável estado alto para nível lógico baixo. Se a variável manual alto for diferente de 0, né, então vamos verificar.
Se o botão reset for igual a 0, se o abrir manual for igual a 1, iremos atualizar o abrir manual para 0. Também vamos indicar no display LCD, o número da válvula correspondente em frente à letra V, que vai estar apresentando no display qual válvula que está selecionada, tanto no estado manual quanto no estado automático. Aqui também vamos mostrar no display, né? Como eu falei, que iríamos mostrar o modo manual em operação. Tá? A linha 709 até a linha 709 até a linha 719, temos a lógica para a botoeira de reset. Tá? Aqui até aqui. Se a botoeira de reset for diferente de 0, se a variável abrir manual for igual a 0, se a variável select val for igual a 0, então vamos colocar o valor de 1 para a variável abrir manual, incrementar a variável abrir em uma unidade, e se a variável abrir for maior do que 2, então vamos renomear a variável abrir para o valor de 1. Renomear e vamos reescrever, né? Vamos escrever o valor de 1 nela. O comando para acionar todas as válvulas. Se a variável abrir for igual a 1 e se o select val for igual a 1, então todas as válvulas serão ligadas. Se a variável abrir for igual a 2 e se o select val for igual a 0, então todas as válvulas serão desligadas. Bom, esse é o código que ele foi criado e agora eu vou mostrar para vocês como ficou essa simulação no Proteus. Bom, tá aqui, tirar um pouco o zoom. Tá aqui o projeto integrado 2, Michael Bell, RA1137869, e eu vou mostrar para vocês o funcionamento dele agora. Bom, assim que eu dou play, ele vai iniciar a apresentação, né? Vou colocar o sinal sonoro e vai começar a tela de apresentação. Vai mostrar o NIUB, projeto integrado 2, engenharia elétrica. O meu nome é meu RA. Segurança da elétrica de limpeza, filtro manga. Seja bem-vindo. Bom, aqui estão os LEDs de 1 a 8 que estão representando as válvulas. Tá? As válvulas, válvula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui o display com TC. Aqui o LED, que é o LED de pressão crítica, o LED vermelho. Tá? Aqui o LED de manual automático, né? O LED de modo automático. Aqui a chave, seleção manual automático. Aqui ó, dá pra gente ver que ele está no modo automático. Tá? E se eu abrir essa chave aqui, ele entra no modo manual. Aqui o potenciômetro, que está fazendo a função do transdutor de pressão. Tá? Tá mostrando a pressão. Aqui o buzzer, tá ligado ao transdutor. O botão de select, que é o botão que seleciona as válvulas. O botão de on-off, que é o botão que liga e desliga as válvulas. E aqui o botão de reset, que eu já mostrei para vocês. Tá? Aqui ele já entrou automático entrou em modo automático, então ele iniciou já o ciclo. Tá? Vamos ver aqui qual que ele está. Acho que ele está no 3. Está no 3. Então ele fica ligado por 2 segundos, que é o T-on que a gente parametrizou. Desliga, fica desligado por 5 segundos, que é o T-off, que nós parametrizamos também. E, encerrados os 5 segundos, ele inicia para a próxima válvula, que no caso aqui é a válvula 4. Tá? Então ele vai fazendo assim, dessa maneira no modo automático. Tá? Aqui no display ele está falando no modo automático, em qual ciclo que ele está. Ele não armazenou nenhum ciclo ainda, que é o primeiro. Vou resetar antes de iniciar a apresentação. E o P, que é a pressão. Tá? Então, vou colocar aqui. Então,
Ele veio aqui por 5. Vamos esperar ele chegar no 6, fechar o ciclo no 6 para ele passar o contador do ciclo para 1. Tá? 6, 7, 8. Quando chega no 8, ele vai desligar após os 2 segundos. Porém, ao invés de contar 5 segundos para iniciar o ciclo novamente, ele vai contar 35 segundos, que é o somatório dos números do meu RA. Tá? Então, por coincidência, deu um número bem alto aí. Então, vão ser 35 segundos para ele iniciar para a válvula 1 novamente. Tá? A contagem de tempo aqui no sistema não é tão fiel quanto no protótipo em execução físico, né? Que a gente está usando no simulador. Então, o meu processador aí, ele sofre um impacto bastante oscilador aí na contagem desse tempo. Então, a contagem de tempo não vai ser tão precisa. Tá? Então, ele alterou aqui o número de ciclos para 1, né? Que já se passou um ciclo. E já iniciou novamente a contagem de ciclos. Já acendeu um aqui, já apagou. Já está acendendo 2 no momento. Isso. Então, assim vai até que a contagem seja finalizada. Os ciclos demais sejam repetidos. Então, aqui vamos simular agora a interrupção com modo pressão crítica, que está em 296 e equipamentos em 300. Então, se eu baixar aqui, nada acontece. Né? Se eu passar de 300, ó, o LED vermelho de pressão crítica ele é acionado e interrompe toda a lógica. Tá? O meu circuito para e não funciona mais. Se eu voltar para cá, ele continua de onde ele parou, continua no funcionamento do sistema. Então, passou de 300, ele paralisa tudo, interrompe todo o circuito. E se eu baixar de 300, ele continua de onde ele parou a contagem. Tá? Vou mostrar para vocês agora como funciona o modo manual. Então, passei a chave seletora para manual. Então, aí, como a gente colocou lá no Arduino, ele demonstra modo man, válvulas, all, todas, né? E coloca o ciclo que está. Então, aqui pelo botão select, eu seleciono qual válvula que eu quero ligar. Vou fazer um teste com a 1 agora. Liguei a válvula 1. Desliguei a válvula 1. Aí eu quero pular da 1 para 3. 3. Então vou ligar a 3. Vou desligar a 3. Vou pular lá para 5. 5. Pulei para 5.
E assim eu consigo selecionar no modo manual as válvulas que eu quero utilizar. Ok? Vou voltar para o manual, para o modo automático. Ele reiniciou o ciclo que estava em andamento. Porque quando eu mudei para manual, ele interrompeu aqui da válvula 4, por isso que ele volta na válvula 1. E a válvula reset, o botão reset, ele vai reiniciar o ciclo todo. Então ele vai descartar esse aqui, ó. Ele vai voltar para zero. Se eu tivesse em 10, ele ia voltar para zero. Independente de qual posição que seja, o meu botão reset ele zera tudo a contagem de ciclo. E inicia do primeiro ciclo, como se estivesse no primeiro ciclo. Pronto. Ele reiniciou aqui e voltou no primeiro ciclo. Bom, acho que foi isso. Essa é a apresentação do meu projeto integrado 2. Tá? Espero que o senhor goste aí, professor. Um abraço, até mais.